O ano é 1754. O mar está agitado. A tripulação está com medo, mas não da tempestade, e sim daquela mulher que está no porão. Ela foi acusada, julgada por feitiçaria e agora está a caminho do Brasil. Bem-vindos à quarta temporada do Misteriosamente, agora com as bruxas do Brasil, bruxas reais do Brasil. A gente vai contar histórias misteriosas. A gente fala de bruxaria, como você já sabe aqui nesse canal, bruxaria, casos sobrenaturais, enfim. Mas tudo buscando o que é fato, o que é história e o que é real. Se é que há algo real nessas histórias aí. Algumas parecem saídas das maiores fantasias. Mas hoje a gente vai falar sobre as bruxas do Brasil. Bom, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já faça um convite para você ficar à vontade, fazer o like, se inscrever ou enviar para alguém que você sabe que vai gostar, que vai realmente se interessar pelo que a gente trata aqui. Vamos lá? Você já ouviu falar nas bruxas brasileiras? Eu não estou falando daquelas com o chapéu pontudo, vassoura e caldeirão, não. Estou falando de mulheres que eram consideradas perigosas pelos seus saberes. Mas para falar dessas mulheres, a gente tem que voltar no tempo. Mas agora vamos a Portugal, no século XVII. Nesse período, essas mulheres acusadas eram queimadas na fogueira, executadas em praça pública ou enviadas para o Brasil. Elas eram degredadas. Mas afinal, quem eram elas? A gente vai ver que existiam duas categorias de bruxas. As que eram degredadas e as que não tinha jeito, eram condenadas à morte. As bruxas condenadas à morte, elas enfrentavam acusações muito graves. Vamos saber quais são. Pacto com o demônio, o tinhoso está sempre metido nessa história, participação em sabás, feitiços para matar ou causar doenças e heresia pública. Afinal, o que seria heresia pública? Apenas, por exemplo, dizer que era protestante, que era judia ou que era do Islã. Isso já era suficiente para ir para a fogueira. Era considerado um crime gravíssimo. A execução, ela tinha um papel importante para purificar e também para servir de exemplo. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas tinham influência na comunidade. Por usarem ervas, muitas eram consideradas curandeiras, porém, elas eram apenas concorrência para padres e médicos. Mulheres livres sexualmente, viúvas, solteiras ou que se recusavam ao casamento eram consideradas perigosas porque elas eram livres, donas de seus corpos, e também consideradas tentação. Muitas vezes as acusações a essas mulheres eram feitas porque elas eram bonitas demais, e aí era inveja, né? Vai entender. Aí também acontecia por disputas, vizinhos que queriam a terra, enfim, onde elas moravam, o pouco que elas tinham. Muitas vezes as mulheres eram mais ricas e aí essas eram consideradas ainda um alvo maior. A vizinho é complicado desde que o mundo é mundo, né? E aí bastava um delírio, um sonho, um pesadelo, alguma criança doente ali nas imediações, pronto. Era a culpa daquela pessoa lá. Era só uma desculpa para fazer a acusação. E quem eram as mulheres que eram poupadas e enviadas ao degredo, enviadas ao Brasil? Normalmente eram mulheres pobres, essas sim, rezadeiras, benzedeiras, parteiras. Elas faziam benzimentos, poções do amor, algumas rezas de proteção, simpatias para que o bebê nascesse com saúde. Mas isso é considerado superstição. E superstição não era aceito naquela época. Iam a julgamento, mas eram poupadas. Não iam para a fogueira, mas iam para o Brasil. Essas mulheres que eram enviadas ao Brasil eram usadas como mão de obra útil, eram vigiadas, mas eram mão de obra barata, então elas trabalhavam para a coroa. Entre os séculos XVI e XVIII, o degredo era uma punição, uma pena aplicada pela coroa portuguesa e só em alguns casos pela Inquisição. E ao invés da morte, a mulher era tirada de sua localidade, de sua cidade, de sua vila e enviada para outro país, no caso Brasil, silenciaram, porque ela era vigiada. A travessia de navio naquela época durava de 45 a 90 dias e as condições eram as piores possíveis. As mulheres iam nos porões junto com os outros degredados que eram condenados, homens. Não havia higiene, não havia separação por gênero, nem havia proteção.
Mas há relatos que indicam que parte da tripulação portuguesa, né, tinha medo dessas mulheres. Mesmo elas estando ali vulneráveis a qualquer tipo de abuso, algumas vezes isso era evitado porque eles acreditavam que qualquer reação delas poderia ser um feitiço. A gente tem documentos no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, que mostram um pouco disso. Dá pra gente ler nas entrelinhas. Bom, eu pelo menos li nas entrelinhas, não sei vocês aí. Mas é pra gente entender que as tripulações, em algumas vezes, deixavam essas mulheres isoladas. Isso para elas era até uma defesa, né? Mas, enfim, os porões não tinham ventilação, eram locais realmente muito ruins. Então, se elas não morressem das condições terríveis da viagem, já era lucro. Muitas mulheres, centenas delas, foram silenciadas. Elas foram poupadas da fogueira, mas passaram a vida inteira sob vigilância e eram consideradas bruxas. Mas ao chegar ao Brasil, muitas ressignificaram as suas vidas e passaram a ter o respeito e a autoridade das comunidades que ajudavam com seus saberes ancestrais. No próximo episódio, nós vamos ao Rio de Janeiro conhecer a história de uma bruxa vampira. Você não perde por esperar. A gente se vê no próximo vídeo.